Olá, irmãos e irmãs, família amada, boa noite. Estamos aqui novamente para mais um programa Viver em Família. Hoje, de modo especial, devido a problemas anteriores, não pudemos homenagear as nossas mães no programa anterior. Vamos fazê-lo aqui hoje. Essas guerreiras valentes, iniciemos então orando por sua família, orando por sua mãe, orando pelas nossas mães. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, fazei a nossa família semelhante a vós. Como nós anunciamos que hoje homenagearíamos as mães através deste programa, vou começar com uma homenagem, cujo título é Ser Mãe. Ser mãe é ser maior, é abraçar o mundo através do milagre da vida, é sonhar, acreditar e é conquistar o futuro em todos os momentos do agora. Ser mãe é dar vida à vida e é beijar o céu com os pés na terra. É carregar no ventre a dádiva maior de toda a existência e é cantar para seu bebê desconhecido, acariciar a própria barriga como se estivesse tocando em seu rosto. Meses depois o milagre acontece e todos os sonhos viram realidade, mágicas e deslumbrantes. Alimentar com o próprio corpo, pegar no colo, soltando uma lágrima de felicidade, e adormecer esse neném tão maravilhoso. Com o tempo surgem as primeiras letras, o gatinhar, o levantar e o cair e o correr, que surge aos poucos. A mãe sente que a vida tem um sabor diferente, um cheiro que não existia antes, e ele cresce, vai na escola, sabe ler, escrever e até contar pelos dedos. A mãe está sempre junto, sempre pronta a apoiar. Mãe cuida para quando ele estiver do seu tamanho, sua postura, sua personalidade e seu jeito. Que eles conquistem mundos coloridos e repletos de calor e harmonia. A mãe acompanha todo o crescimento porque o seu coração manda, porque a sua cabeça assim o deseja. Ser mãe é ser mais do que maior. São maravilhosas estas palavras, mas elas não expressam tudo o que significa ser mãe. E ser mãe muitas vezes não é apenas a mãe e a mulher. Nós temos várias circunstâncias, vários tipos de mulheres que conduzem a sua família, que conduzem os seus filhos. Também temos mulheres que são, ou melhor, mães que também são pais, porque faltou aquele que deveria desempenhar o papel de pai. Também temos os pais que são mães, porque faltou aquela que deveria ser a mãe, porque não está mais neste mundo ou porque, por alguma razão, desconheceu o seu papel de mãe e tudo sobrou para o pai e ser mãe. E assim a vida vai andando. Porque também aquelas que têm que ser mãe e ser pai, porque os pais se isentaram da sua responsabilidade paterna e da sua responsabilidade materna, como coautores, como coajudantes daquele papel da mãe. O correto é, a gente já tem falado isso tantas vezes,
O homem não é aquele que manda, não é o todo-poderoso. Ele é um sócio, como a mulher é a sócia. Ambos têm a responsabilidade na casa, a responsabilidade da educação dos filhos, o cuidar dos filhos, fazer algo com o filho, com a filha, enquanto a mãe faz outra coisa, ou fazer algo enquanto a mãe cuida do filho. Então nós temos aqui o pai que é mãe, a mãe que é mãe e que é pai, e temos os dois juntos que desempenham o papel juntos. Há casos de casais que, ao engravidarem, o pai chega a ter alguns sintomas, provavelmente psicossomáticos, só pode, né? De sentir às vezes os enjoos que a mãe sente, ou sentir a emoção, a alegria da gestação, de uma gravidez. Antes de nós seguirmos com mais algumas orientações, mais algumas informações, eu quero ler o que a Sagrada Escritura nos traz a respeito da educação, a respeito, não especificando o papel do pai e da mãe, mas aquilo que a Sagrada Escritura traz em relação à educação, em relação ao comportamento humano. Eclesiástico, capítulo 4, versículos 11 a 19. A sabedoria eleva os seus filhos e cuida dos que a procuram. Os que a amam, amam a vida. Os que a procuram desde a manhã ficarão cheios de alegria. Aquele que se apega a ela herdará a glória. Por onde for, o Senhor o abençoa. Aqueles que a servem prestam um culto santo, um culto ao santo. E o Senhor ama os que a amam. Aquele que a ouve julgará as nações. O que a ela se aplica habitará em segurança. Se alguém nela confia, a possuirá em herança, e no seu gozo estará a sua descendência. Pois primeiro caminhará onde ele em sentido inteiramente contrário. Ele incutirá temor e tremor, e o provará com sua disciplina, até que confie nela. E ela o teme com suas exigências. E ela o tente com suas exigências. Depois voltará a ele em linha reta, o alegrará e lhe desvendará seus segredos. Se ele se desviar, ela o abandonará e o entregará às mãos da própria ruína. Por que eu quis ler esta passagem? Porque ela fala da sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria é uma mãe, como são as nossas mães. E como se adquire sabedoria? Não, uma criança que nasce, se não houver alguém que demonstre ou que mostre a ela um caminho para a sabedoria, que não diga a ela que existe uma sabedoria que deva ser buscada, esta criança não vai nunca saber o que é bom para buscar. E a quem cabe a responsabilidade de buscar, de mostrar isto para a criança? Poderíamos simplesmente dizer que seja papel da mãe, responsabilidade da mãe, mas não é só da mãe. O que nós presenciamos no mundo hoje? Violência, aqueles que têm a responsabilidade de conduzir a educação, tão pouco se importando com isso. Muitas vezes, salas de aula são armazéns onde se joga um certo grupo de crianças, adolescentes, e se fala um monte de coisas para eles, sem muito nexo, sem se preocupar se eles estão interessados em aprender ou se estão aprendendo ou não. Chega na hora da avaliação, faz-se uma avaliação de qualquer jeito, depois se dá uma chance de se recuperar a nota, caso não consiga a nota
que deveria tirar pela sua dedicação ao estudo? Que tipo de pessoas se tornam estes estudantes? Hoje fiquei sabendo, em minha casa, de um determinado indivíduo na escola, armado, roubando os celulares dos colegas. Onde está a autoridade da escola? Me perdoe você, diretor, professor, professora, que se dedica, que não está apenas numa sala de aula à frente de uma direção apenas por causa do salário. Mas a gente chama a atenção também dos governantes que não recompensam o professor a fim de o estimular, a fim de orientar, a fim de que ele tenha maior dedicação, a fim de que ele não tenha medo de enfrentar essa situação. Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós, pais e mães, falhamos em casa na educação do nosso filho. Mas por quê? Vamos a mais um porquê. Por que a mãe não fica com o seu filho, não fica com a sua filha, no desabrochar da sua idade? A resposta quem tem que dar é você. Eu lanço algumas situações. O que frequentemente acontece, constantemente acontece, é que ambos têm que trabalhar porque o trabalhador é mal remunerado. E aí se obrigam a colocar os filhos numa creche. Aí a carência que nós temos de creche hoje, se nós temos um pai, uma mãe, um vizinho, uma vizinha que possa cuidar, nós deixamos com eles. Senão a criança fica em casa sozinha, correndo o risco do pai e da mãe serem denunciados ao conselho tutelar, porque por abandono de incapaz. E assim a coisa vai indo. Há certos teólogos que tomam a expressão "reconstrói a minha igreja", dita em aparição a São Francisco, por Jesus Cristo, interpretam esta expressão como um reconstrói a família. A igreja, ela não tem outro lugar a nascer, não tem outro lugar a ser reconstruída, a não ser a partir da família, meu querido irmão, minha querida irmã, querida família. É você que tem a missão, a função eclesiástica de conduzir o seu filho, conduzir a sua filha, de orientar, de guiar, de mostrar os caminhos. Quando o nosso filho começa a adquirir uma certa idade, um poder de pensar, de refletir e de responder, é tempo de nós começarmos a perguntar para ele ou para ela: o que você quer ser quando crescer? Aí a gente pergunta também, nós temos ao nosso redor, ou nós estamos sendo como pais e mães, o que nós fazemos, nós estamos tendo algum gesto, alguma atitude heróica que levam o nosso filho ou nossa filha a querer seguir os nossos passos? Hoje nós temos muita reflexão, muito o que pensar. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida para dar continuidade a esta reflexão. Olá para você que está nos acompanhando. Venha também ser um evangelizador digital. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Dê o seu joinha no Facebook, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Xingu. Se inscreva em nosso canal do YouTube, TV Nossa Padroeira. E siga-nos no Instagram, PNS Aparecida, Xingu. Fique por dentro de todas as novidades que acontecem em nossa paróquia. Baixe já o nosso aplicativo, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Xingu, disponível para Android e iOS.
Olá, meus queridos, estamos de volta. Continuar fazendo perguntas, tentar dar respostas, mas a resposta cabe a você dar. Nós falávamos da família ser igreja, ou da igreja ser reconstruída a partir da família. Em uma outra ocasião, a gente refletia aqui sobre a carta aos Efésios, do capítulo 5, versículos 22 a 32, mais ou menos, 33, agora não lembro certinho ali, mas que falava do casal, o marido e a mulher, né, os cônjuges, como um pequeno sinal de um grande mistério que é o amor de Deus pela igreja. Assim como o marido deve amar a sua esposa, ele deve ser um sinal de amor para a esposa, e a esposa para o marido, como a igreja para Deus e o marido para a esposa, como Deus para a igreja. Um casal. Então a nossa reconstrução da igreja, ela passa pela família. Você que nos assiste nesse momento, que participa deste programa, que compartilha, certamente você está preocupado e você está vendo a situação do mundo neste sentido. Hoje a gente liga os nossos meios de comunicação para ver algum telejornal, alguma coisa. E que tipo de notícias nós vemos? Violência, alunos que agridem professores, professores que agridem alunos, que querem forçar a determinadas situações vexatórias, contrariando o seu pensamento, professor achando que ele tem o direito de impor determinado tipo de educação e de ideologia para todos os alunos, para todos os estudantes. Os médicos que por sua ausência ou seu baixo número nos hospitais, nos postos de saúde, morrem pessoas, pessoas são amontoadas em corredores e enfermarias como animais à espera do abate. Mulheres, a gente falando em homenagem às mães, mulheres que não têm a sua dignidade de mulher respeitada, a sua dignidade de mãe respeitada, toda esperançosa com o seu filho no ventre e de repente, por falta de atendimento médico, o filho nasce morto. Onde está a maternidade desta mulher que o filho nasceu numa situação desta por falta de quê? O que nós estamos presenciando, queridos irmãos e irmãs, querida família, é que o ser humano ele deixou de ter o valor de ser humano. As pessoas que têm a responsabilidade do cuidado do ser humano já não o respeitam como ser humano. Aqueles que têm a obrigação de prover os hospitais, prover os postos de saúde, a fim de que a população tenha condições de vida, de ter uma vida digna, não estão tendo esse respeito. Porque eles pensam primeiro na sua própria satisfação. E desrespeitam a família, consequentemente desrespeitam a igreja e desrespeitam a Deus. Igreja não apenas no sentido de instituição, mas no sentido de unidade com o corpo divino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e com os próprios santos. As pessoas são violentadas como se fossem animais, são maltratadas. Os bandidos agridem, roubam, matam, sem um mínimo de educação, sem um mínimo de respeito. Por quê? Está faltando exemplo. Outro dia nós falávamos que a autoridade não é mais reconhecida, não é mais aceita, porque aqueles que deveriam desempenhar o papel da autoridade, deveriam ser a hierarquia na sociedade, não desempenham esse papel de hierarquia, a fim de que o seu exemplo, de que a sua atitude seja o exemplo a ser seguido, seja o exemplo a ser respeitado.
Eu estive pesquisando para este programa sobre perfil das famílias, segundo o censo, segundo de 2010, segundo o IBGE. E a gente tem percebido, tem visto que cerca de 40% das famílias hoje são providas, são administradas, são conduzidas pela mulher. Algo de errado nisso? Não. Parabéns para as mulheres que estão tomando um espaço deixado por quem deveria ser o cabeça, não por não querer ser o superior, mas aquele que tem a missão principal de dar a vida pela igreja, no sentido de igreja doméstica, assim como Cristo é a cabeça da igreja, o homem, pai, com dignidade, com respeito à sua esposa, aos seus filhos, desempenhar o seu papel. Na falta deles, claro que aí nós vamos encontrar diversos tipos de famílias em que as mulheres são a liderança, são as condutoras daquela família, que dão o direcionamento para aquela família. A gente tem visto uma situação aí de um blog chamado Mãe de 7, de uma senhora chamada Juliana. Ela tem 7 filhos, o mais velho já deve estar com 22 anos, a mais nova com um pouco mais de 1 ano, talvez 2 anos. No meio aí houve um caso de trigêmeas, mas são 7 filhos. Há ato de heroísmo nessa mãe, mas há uma situação também que o pai é o provedor da família, embora ela tenha os seus meios de ajudar, mas o que acontece aqui? É uma mãe que se dedica à família, que cuida dos filhos, enquanto o pai põe o sustento em casa, sem deixar de ser o pai, sem deixar de ser a mãe também, como se só a mãe tivesse a responsabilidade de educar os filhos, mas o pai também é exemplo em casa. E aí a gente vê o heroísmo, não só dessa mulher, mas de tantas mulheres que correm para deixar filho na creche, deixar filho na escolinha, para deixar filho na escola e cuidar do seu trabalho, voltar para casa ao final do dia, passar na escola de novo, trazer o seu filho, cuidar da limpeza da casa, cuidar da janta, cuidar da comida, até preparar alguma coisa para o dia seguinte. E onde está o nosso papel de pai, de responsável também por esta família? E aí dentro deste perfil de famílias, nessa pesquisa, eu acabei descobrindo que uma criança na creche, ela tem um custo, vejam bem, anual para o Estado ou para o município, de cerca de R$ 3.600 a R$ 3.700 por ano. E você sabe quanto custa um presidiário para o Estado? R$ 2.400 por ano? Não, por mês. Ou seja, um presidiário custa durante um ano 10 vezes mais, quase 10 vezes mais, 70%, 7 vezes mais do que custa uma criança para o Estado durante um ano. Um presidiário custa R$ 28.800, mais ou menos, por ano para o Estado. Por que isso acontece? Por que nós temos tantos presidiários sendo um peso para nós sustentarmos com os nossos impostos? Nossos impostos que já são... antigamente se falava no quinto porque era 20%, até se brincava, se brigava, chamava de o quinto dos infernos. Hoje nós pagamos quase 2 vezes isto, quase 40%, e isto é insuficiente para manter as estruturas que nós temos. Por quê? Aqui nós encontramos mais uma situação. Por que existem presidiários? Por que nós precisamos de tanto dinheiro para manter os presidiários, para manter as nossas estruturas dentro da nossa administração pública? Porque nós, pais e mães, ou falhamos na educação dos nossos filhos, ou falhamos na educação dos nossos dirigentes administrativos, dirigentes políticos.
não demos a eles o bom exemplo, não os ensinamos o respeito, não mostramos para eles valores humanos significativos para o bem da sociedade. Deixamos de ensinar que a política, ela não é fonte de renda, não deveria ser fonte de renda para ninguém, ainda mais da forma que é. Que a política é um gesto de altruísmo, um gesto de pensar no outro, de pensar no bem-estar do outro. A política, como já tenho certeza que já citei isso aqui também, como disse o nosso último Papa e o nosso Papa Francisco, Papa Paulo VI também andou falando, que a política é a mais sublime forma de caridade. Aonde está a falha nisto? Nós, pais, que não mostramos para os nossos filhos, não refletimos, não debatemos com eles esse tipo de conversa, em que eles têm uma compreensão do que é ser político, do que é escolher bem um administrador, do que é escolher bem um condutor da situação do povo, do Estado. Há um dizer também, um provérbio, que pais que levam filhos à igreja não vão visitar na cadeia. Como está a educação que você está dando para o seu filho, para a sua filha? Você está mostrando a ele, você está mostrando a ela os bons valores, o respeito ao próximo, a fraternidade, a caridade, o amor a Deus, que o amor a Deus parte do nosso amor ao próximo, que o nosso amor ao próximo é sinal de amor a Deus. Então nós precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa atitude, ou a nossa sociedade vai se tornar muito pior, se tornando-se impossível de viver para aqueles que cultivam os bons valores, que ensinam bons valores para os seus filhos. Ou nós vamos visitar filhos na cadeia, ou talvez nós peçamos para morar na cadeia, porque a cadeia se tornará mais seguro para aqueles que se acham de bem, e deixemos o mundo para se degladiarem aqueles que são bandidos, aqueles que não tiveram a educação, uma orientação dos pais. Aqueles cujo pai não desempenhou o papel de pai, e cuja mãe sozinha não teve força, não teve heroísmo, porque aqui exige uma força sobre-humana para cuidar dos filhos e colocar comida na mesa para eles. Então, nós precisamos reeducar a nossa sociedade através da educação da nossa família, vendo a nossa família como igreja que precisa ser reconstruída. Ficamos hoje por aqui. Peço a você, querido irmão, querida irmã, que se gostou desta apresentação, desta reflexão, que você pense também e compartilhe com os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, através do Facebook, do YouTube. Dê o seu joinha aqui, curta, e ficamos com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e a Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.